Deus continue a nos abençoar. Vamos ao texto, amados. Abra a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 3. Hoje eu pregarei apenas um verso, tá? O verso 16. Qual parte estamos, irmãos, do texto? Estamos falando sobre o que agora? Oi? As sentenças de Deus na queda, correto? O primeiro a ser sentenciado foi quem? A serpente. Foi exposto aqui semana passada, nos versos 14 e 15, tá? A segunda sessão, então, aqui dessa parte das sentenças de Deus, está agora o verso 16, destinado à mulher, tá bom? Então eu vou ler o verso na versão King James Fiel. Você acompanha aí na sua Bíblia. E depois oraremos ao Senhor. Verso 16 diz: a mulher, ele disse: eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção. Com sofrimento terás filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele governará sobre ti. Somente isso. E vai render uma boa conversa. Uma boa explanação aqui para todos nós. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, mais uma vez oramos a Ti, pedindo esclarecimento do texto. Pedindo que a Sua palavra fale por si só, e que eu, como anunciante, Deus, seja fiel àquilo que o Senhor entregou. Que o Senhor ajude a congregação a compreender, que o Senhor venha nos exortar, venha nos corrigir, venha nos mostrar o caminho. Pois precisamos, Deus, sermos conformados às Escrituras. E o livro de Gênesis, Deus, é o princípio. E isso perdura até hoje. As marcas da queda. Então, conhecendo, Deus, essas marcas, que possamos ganhar armas, pela capacitação do Espírito Santo, para combater, Deus, este mal que está em nós. Que o Senhor nos ajude. Ajude a congregação. Ajude aos ouvintes. E que o Senhor venha também a trazer conversão, Pai. Arrependimento para aqueles que são impenitentes. Ajude, Deus. A Sua palavra mais uma vez está sendo exposta e cremos que ela é viva e ela é eficaz. Assim oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, amados, como já dito, estamos aqui na sentença, os juízos de Deus na queda, né? Então essa é a segunda parte. Eu dividi em 3 partes, porque envolve 3 respectivos alvos aqui para os juízos. A serpente, que é o diabo, a mulher e o homem. Tá? Então, amados, depois da prosa, depois da conversa de Deus, aonde ele chama primeiramente o homem, estão lembrados disso? O primeiro a ser responsabilizado é o homem na queda, tanto que em Romanos capítulo 15, né? Capítulo 5, perdão, o responsável realmente, o representante da queda é Adão. Ah, mas Eva que foi enganada, mas o responsável é o homem. Tá? E isso foi abordado semana passada, por isso ele é o primeiro a ser chamado. Então, amados, ali estava uma prosa. Deus pergunta ao homem e à mulher o que sucedeu. Por que eles estavam envergonhados? Por que eles estavam com medo? E isso nos demonstra que o resultado do pecado sempre será um afastamento de Deus. Sempre será vergonha. Sempre será o medo de Deus. Essas serão as consequências do pecado. Mas um detalhe muito sutil aqui nessa prosa, nessa conversa entre Deus e o homem e a mulher, deve ser destacado que a serpente ela não é chamada para dar algum tipo de justificativa, alguma resposta. A serpente ela é introduzida aqui já na sentença, já no juízo. O que nos demonstra que Satanás e as suas hostes já estão condenados, irmãos. E isso ainda ficou mais visível quando ele estabelece na sua sentença, falando que a semente da mulher venceria a sua descendência. Ou seja, um grupo de pessoas que culminaria em um só, que é Cristo, venceria
a descendência da serpente, a descendência maligna. É o que nós conhecemos como os filhos de Deus e os filhos do diabo. Tá? Então, amados, este capítulo vai nos trazer 3 divisões no que tange aos juízos. Então, o juízo contra a serpente, o juízo contra a mulher e o juízo contra o homem. Hoje estamos no juízo sobre a mulher. E a primeira coisa que, ao ler o texto, nós percebemos é que o pecado, ele trouxe uma marca dentro dos relacionamentos. O relacionamento, principalmente conjugal. O pecado trouxe conflitos. A relação conjugal ela foi frontalmente atingida, amados, pelo pecado. Primeiro porque Adão culpou a sua mulher pela queda, e em vez de assumir a sua responsabilidade. E essa situação abriu uma ferida que nunca mais foi plenamente curada. A história da humanidade está crivada de exemplos de maridos acusando suas esposas e de esposas culpando seus maridos. O conflito conjugal é uma guerra mais encardida e complexa da história humana. O que mais se presencia ao longo da história são mulheres e maridos entrando em conflitos. E os casados aqui sabem muito bem do que eu estou falando. Amados, intrigas e acusações é algo que está presente, inclusive entre os casamentos cristãos. Porque mesmo remidos em Cristo, nós contemos ainda as marcas, os resquícios do pecado. Então veja, amados, a relação deveria ser apenas de encanto e de beleza. Amor e romantismo, como era antes da queda. Mas foi contaminada pelo fermento das acusações amargas. O jardim do romantismo foi invadido por ervas daninhas, de intrigas. A mosca da mágoa caiu no perfume do amor. Multiplicam-se os casos de crimes dentro das famílias. Maridos que se levantam contra suas esposas e esposas contra seus maridos. E o conflito parece ser sem fim. Sem fim. Aqui nós veremos, amados, nesse texto, aonde se originou tudo isso. Nós veremos que dentro da sentença de Deus existe uma consequência do pecado, que nós temos que arcar com isso até mesmo hoje. Mas ao mesmo tempo eu quero não colocar os seus olhos sobre a desgraça. Eu quero colocar os seus olhos sobre, em meio a uma sentença, existe o benefício de Deus, existe a graça de Deus. Isso começou já na sentença sobre a serpente, o que nós chamamos de proto-evangelho. No meio daquela necessidade, ou seja, diante do engano de Satanás, surge uma necessidade para com o homem. Uma necessidade de se ver livre sobre esse domínio, sobre essa descendência de Satanás. Então, mesmo no meio de um juízo de Deus, para o homem nós vemos graça. E hoje não será diferente. Então, amados, o fim da maldição é um milagre da bênção de Deus. E isso é completado em Jesus Cristo. Como o ser humano é favorecido por Deus em tantos aspectos, ao ponto de Deus enviar seu Filho para os homens. Mas, amados, a pronúncia do veredito sobre o ser humano, com a enumeração de cada um dos seus castigos, mostra que Deus não tem prazer na morte do infiel. Porque no meio disso tudo, amados, Ele concede graça. Os castigos de Deus incluem sempre uma oferta de continuar vivendo. A mulher sentirá dor, mas, ao mesmo tempo, ela experimentará a bênção da maternidade. Seu desejo será contra seu marido, mas, ao mesmo tempo, veremos que Deus lhe daria alguém para amá-la e suportá-la. Então, amados, o que eu posso dizer nessa introdução, antes de entrarmos no texto, é que poderia ter sido muito pior. E mereceríamos
cada partícula, cada parte dessa sentença, se ela fosse agravada. Deus poderia simplesmente deixar a mulher estéril para sempre. Deus poderia retirar esta graça de conceber a vida. Deus poderia ter mitigado, acabado com os casamentos. Mas não. Ele ainda concede graça em meio a tudo isso. Vamos entrar no texto e ficará mais claro na exposição de cada ponto desse versículo e que o Espírito Santo nos ajude. E diz o texto: e a mulher, tem uma crase aí, tá? E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Sim, conceição, tá? Não está errado não. Ou concepção, dependendo da sua versão. Em dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Tá? Vamos entender isso. Primeira coisa que vemos aqui é que agora, claramente, ele destina suas palavras à mulher. A mulher é o alvo aqui. Por isso o acrase aqui, né? O acraseado, a mulher. E a mulher disse. Então, amados, vemos que a mulher agora ela se encontrará frustrada em suas relações naturais e íntimas no lar e dentro do casamento. Veremos aqui então que o parto será doloroso e teremos aqui uma insubordinação ao esposo. O controle substitui a liberdade. A coerção substitui a persuasão. A divisão substitui a multiplicação. Vemos uma distinção nas sentenças divinas. Deus faz uso dessas diferenças. Quando você percebe que Deus fala primeiro ao homem, por ele destinar ao homem, ele não trata o ser humano, veja só, irmãos, algo que você deve destacar no texto. Ele não trata os seres humanos como uma coisa só. Ele trata os seres humanos dentro das suas respectivas funções. E tem algum celular aí vibrando, tá? Dê uma olhada aí. Se não for o meu, né? Se não for o meu... Não, o meu não é não. Tem algum celular vibrando aí com despertador. Tem celular aí embaixo aí, ó, do... Deus, amados, primeiramente, devemos perceber que ele trata o ser humano dentro das suas responsabilidades. Por que ele chama o homem primeiro? Por que ele não trata o pecado como um todo, genérico? Homem e mulher. Os dois pecaram. Não. Existem pecados específicos dentro de responsabilidades específicas. E aonde que encontramos essas responsabilidades no texto? Dentro da distinção homem e dentro da distinção mulher. Então, para o propósito que cada um deles foram criados, eles são responsabilizados. Então pare de pensar, por que eu destaco isso nessa primeira parte? E a mulher disse. Porque hoje o que nós encontramos é um conceito de querermos igualdade em todos os âmbitos. Correto? Nós encontramos as pessoas querendo equalizar tudo. Não, os mesmos direitos que o homem tem, a mulher deve ter. Mas, amados, nós devemos ser sinceros, nós devemos ser transparentes quanto àquilo que Deus, como que Deus lida. O Criador. Como que o Criador lida com a criatura? E ele lida dentro das suas responsabilidades. Então nós vemos distinções entre papéis diferentes. E Deus agindo de acordo com isso que ele criou. Então, amados, pare com esse pensamento de que, não, ele faz, eu também tenho que fazer. Você tem que se preocupar, primeiramente, para o propósito para o qual você foi criado. Então, você, mulher, será cobrada quanto a isso. O seu propósito de criação quanto a ser mulher. O porquê Deus o criou e para o que Deus a criou. E homens, nós devemos se preocupar com a responsabilidade criacional para com as nossas vidas. Para o que Deus nos criou e para o que Deus nos criou. Porque é exatamente isso que o texto está nos mostrando.
tratou com o homem, tratou com a mulher e tratou com o anjo caído. Tá? E existe distinção dentro de cada sentença e de cada conversa. E como eu disse aos irmãos, dentro dessas sentenças para o homem e para a mulher, não para Satanás a serpente. Olhe para a graça, irmão. Percebemos que para a mulher já não aparece a palavra maldição. Vocês estão lembrados do que ele disse para a serpente, as primeiras palavras? Que ele disse, o Senhor disse à serpente, porque tu fizeste isso, tu és amaldiçoada, maldita. Ele disse isso à mulher? A mulher é amaldiçoada aqui? A mulher é maldita? Então não tem maldição aqui. Ela está recebendo o seu punhado devido ao pecado. Ela está recebendo a consequência de querer ser igual a Deus. Não era a proposta do fruto? Ser como Deus. Ter um conhecimento, mesmo que através da rebeldia. E aqui eles estão, o homem e a mulher, não sendo amaldiçoados, mas recebendo, amados, a consequência do pecado. Duras consequências. Então, amados, em parte vemos que a sua semente derrotará a serpente. E sendo assim, vemos elementos que abrandam a pena sobre os nossos pais. Mesmo Eva sendo enganada, Deus não a exime de culpa e de responsabilidade. E os pecados cometidos sempre serão responsabilizados. Porque muitos, coitada da Eva, ela foi enganada. E justamente a Bíblia fala que Eva foi enganada. Já mostrei os textos para os irmãos. Mas isso tira ela, a responsabilidade dela? Isso exime ela de culpa? Não. Amados, é um texto que exalta tanto a justiça de Deus, que exalta tanto o caráter de Deus, e como que ele lida com o pecado, que sobrou até para o animal serpente, irmãos. Isso nos leva a entender que as consequências dos nossos pecados podem sim atingir as pessoas ao nosso redor. Ou seja, você nunca peca sozinho. Você nunca terá consequências individuais apenas. O seu pecado, ele é tão danoso para a nossa existência, tanto que fomos criados sem pecado, porque Deus já sabia disso. E quando o pecado invadiu a raça humana, isso afetou tudo ao nosso redor. Tanto que vimos na IBD que a era é má, que a natureza está definhando por causa do quê? Do pecado. Tá? Então, amados, ao mesmo tempo, através desta sentença, olhe só, a mulher, ela recebe ali uma promessa de que a semente dela, né, isso fica muito claro, né? Eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ou seja, a semente da mulher, a semente que viria da mulher, é a que estabeleceria a vitória e a redenção para os seres humanos. Isso só pode ser entendido e interpretado como graça, irmãos. Essa sentença sobre a mulher, amados, ela inclusive alcançou a igreja. Por quê? Veja, amados, Deus, ele, na sua sentença, não altera a função da mulher em continuar sendo uma auxiliadora, nem muito menos de ser mãe de filhos, ela permanece assim, mas tudo isso agora necessita de graça. Tudo isso necessita de graça. E no Novo Testamento vemos esse mandato teológico perdurando até mesmo nos dias de hoje. Devido ao pecado da mulher, amados, ela quer galgar funções que ela não tem. E veremos isso com mais clareza mais para frente. Mas a primeira coisa que está nessa sentença de Deus é: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição ou concepção. Tá?
Olha o celular aí, tá tocando ainda. O contexto indica que a dor física está em pauta aqui. Justamente como o labutar do homem no solo resistente. Agora não é muito difícil e doloroso. Ao labutar da mulher na geração de filhos pode envolver grande penúria. O que significa essa palavra? Os irmãos vão perceber que existe um jogo no hebraísmo. Multiplicarei grandemente a dor e depois em dor dará luz a filhos. Né? Então parece que existe aí uma repetição da mesma palavra. Dor e dor, principalmente aqui na King James, né? Ou na Ara. A Dara coloca a mesma palavra, dor e dor. O que é isso? É um hebraísmo. É uma linguagem literária do hebraico. Mas são palavras diferentes. A primeira palavra aqui é Issabon. Issabon. E que significa dor, trabalho, dificuldades, tristeza, labuta. É um substantivo que está sendo dado aqui para a forma como a mulher aqui daria luz. Então, amados, veja, a primeira parte da sentença é: multiplicarei grandemente a dor de tua concepção. Indica que eles já sentiram dor? Isso tudo indica que sim, já tinha algum aspecto de dor. Já tinha algum nível de dor. Né? A própria característica humana, e por Adão, por exemplo, ter que comer das árvores do jardim é porque ele tinha fome. Então, por sermos humanos, nós temos características humanas. É que muitos pensam, erradamente, que o estado de inocência nós éramos semideuses. Não, amados. O homem sempre foi homem. Tá? Então, a dor é por causa do pecado? Fome é por causa do pecado? Não necessariamente. Existem características que é do próprio ser humano. Tá? Aqui ele diz: multiplicarei grandemente a dor da tua concepção. Aí as pessoas pensam: está vendo? O pecado trouxe a maldição da mãe sofrer dor no parto ou de ser mãe. Talvez uma feminista olhe para esse texto e fale: aí, ó! Tudo que eu precisava. É por causa do pecado, então logo ter filhos não é algo bom. Isso é fruto do pecado. Eu quero que você lembre do capítulo 2, verso 27 e 28. Não, perdão, capítulo 1, né? Verso 27 e 28. Capítulo 1, verso 27 e 28. E assim Deus criou o homem à sua própria imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, ele os criou. E o verso 28 diz: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: sede frutíferos. E o quê? Multiplicai-vos. O que ele está falando aqui? Tenham filhos. Isso em um estado antes da queda. Essa condição de bênção Deus não tira do ser humano. Deus continua a fornecer graça. Porém agora, com dores, com labuta, com dificuldades. A dor e a servidão aparecem agora, irmãos. Duas palavras juntas são empregadas no verso 16. Para a repetição, né? Dor e dor, como eu disse. Mas talvez seja na sua Bíblia sofrimentos e dores. Então, amados, isso se refere ao quê? A fadiga, a aflição que é imposta aqui. Uma possível tradução em cada uma das vezes seria uma grande labuta. Como que a mulher daria filhos agora? Com grande labuta. Com grande aflição. O exemplo mais recente, né? Temos muitas mães novas aqui, mas eu lembro claramente da Isadora, né? Desde o dia que ela ficou grávida, que ela ligou: pastor, estou grávida. Eu falei: que bênção, isso é bênção, é graça de Deus. Mas ao mesmo tempo, começou o quê? Os enjoos, os vômitos, os médicos, as dores, a labuta começou. Isso já nos mostra que
é uma bênção ser mãe, sim, mas que não devemos romantizar isso. Porque dentro dessa própria bênção, que é a concepção, existe aí a consequência do pecado. A labuta de gerar. E a angústia que dá nas mulheres quando estão lá na fila lá do parto. A exposição que vocês têm. Fica lá. Aguardando. E o sentimento que dá? De angústia. Não dá uma angústia? Não dá um sentimento que... E agora? E a dor? Mesmo que seja pela segunda ou terceira vez. O sentimento é sempre o mesmo. Quando você está na fila ali do hospital, no corredor... Somente as mães vão saber disso. O homem não sabe sobre o que eu estou falando aqui. Sabemos à luz do texto. Mas com propriedade, somente quem é mãe sabe do que está sendo falado aqui. O que realmente é essa dor? E isso foi colocado por Deus. Multiplicarei. Eu colocarei esse sofrimento sobre você. Por quê? Para que você lembre de que não foi assim desde o princípio. Então as mulheres, sofrendo as consequências do engano de Satanás e dos próprios desejos pecaminosos, a primeira consequência que elas sofrem é: vocês darão filhos, vocês darão luz a filhos. E serão sementes do Senhor. Mas como? Com muita luta, tristeza e dificuldade. A tal ponto, irmãos, que isso é tão grave que tem mulheres que ao conceber morrem. Sabiam disso? Tem mulheres que ela é um tiro só. Sabe aquela garrucha de um tiro só? Porque ao dar luz ela morre. De tamanha é essa dificuldade e de tamanha é essa consequência do pecado. Ou tem algumas que dá a luz apenas a um filho e perde o útero. Mas a dor permanece. Eu conheço pessoas que tiveram filhos e que um filho só trouxe tamanhas marcas para o seu organismo que elas permanecem com dores até hoje. E já tem lá seus 40, 50 anos. Então, amados, da onde veio isso? Estamos no livro de Gênesis, o livro do princípio. Então, mulheres, agora vocês entendem que essas dores, tudo que vocês passam, da onde que veio? É daqui. Essas palavras são semelhantes no Salmo 127, verso 2. Veja só o que diz. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando, aqui a palavra, arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Tá, mas eu quero destacar essa palavra. É a mesma coisa que você trabalhar arduamente pelo alimento. O ato de conceber é um trabalho árduo da mulher. Tá? Nada romântico. Nada romântico. É uma bênção? É. Mas como que isso acontece? Através de dores, tristeza, sofrimento. Tá? Essa é a realidade. Tá? Porque até mesmo no meio reformado, e principalmente no meio reformado, né? Onde nós incentivamos sim as mulheres a terem filhos. Só que nós, homens, temos que pensar também que como que isso é feito? Não é fácil não. Tá? Existe uma séria consequência aqui do pecado e que reflete nas mulheres e como também vai refletir nos homens, mas é para domingo que vem. Tá? E em dor darás à luz a filhos. Amados, perceba que a imortalidade ela é substituída pela progenie, abrindo a porta à história redentora. O privilégio de gerar era suscitar filhos pactuais. E à luz do texto, amados, do Novo Testamento, principalmente 1 Timóteo 2, salva as mulheres. Sofrimento e dores. Existem aqui, amados, então, um paralelismo, como eu disse, significando um trabalho árduo, porém, envolve a bênção de Deus e não maldição. E agora seria acompanhado, amados, de uma semente santa. Veja o que diz, amados, né, em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 11 a 15, né?
Põe aqui para mim, por favor. Pode passar, né? Mais para o final, depois eu vou abordar melhor essa questão. Pode passar, pode passar, pode passar, pode passar. Aqui. Olha o que Paulo diz nessa questão da concepção da mulher. Entretanto, a mulher será salva, dando luz a filhos, se permanecer na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Amados, o ato de conceber da mulher, ela está relacionado a um meio de graça e glorificar a Deus com isso, a ponto que traz uma característica de uma mulher salva. A mulher que se dedicar a isso, a dar luz a filhos, a se dedicar ao lar, a se dedicar ao primeiro dom dado a ela desde a criação, ela estará num caminho que é o caminho da salvação. Quero que você lembre da mensagem de Hebreus, na quarta, onde eu falei, não é sobre iniciar, mas sim como se manter no caminho e chegar até o fim. Para as mulheres, dentro das suas responsabilidades, esse caminho é também ser mãe. É se dedicar a isso. Isso é bênção do Senhor. Mesmo que seja com dores. Agora, você não pode focar apenas na consequência do pecado. O que tem que se sobressair sobre isso? A bênção e o caminho da salvação para as mulheres. Olha, amados, como Paulo relaciona o dom gestacional como um caminho salvífico. Pastor, mas isso não é obras? Amados, ele cita ainda permanecer na fé. Ser mãe à luz da fé. Permanecer na fé. E esse é o caminho da salvação. Tá? A graça não é de modo algum aqui destituída. Mas aqui ele está propondo a conduta da mulher. Trabalhamos esse texto ontem aqui na gramática, só que aqui está mais para frente, né? Não chegamos neste ponto. Então, amados, em dor darás a luz a filhos e multiplicará grandemente esta dor da concepção. Amados, o castigo não é a maternidade em si, então, mas as dificuldades da gestação e os perigos do parto, que pode ameaçar tanto a vida dela quanto a da criança. O medo e as dores da mulher transformam-se em metáfora correspondente ao Antigo Testamento. Ainda assim, a mulher terá a felicidade que somente uma mãe experimenta depois de dar à luz e a faz esquecer qualquer dor. Porque depois que o filho nasce e recebe nos braços, como que as mães se sentem? Ufa, acabou. Mas que labuta que foi, hein? E o esforço, hein? Para o menino sair. A labuta é grande, hein? Mas depois que você recebe ali no braço, aí passa, né? Aí você... Ufa! Exatamente isso, irmãos. Veja que a mulher, quando está para dar à luz, ela tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Realmente traz grande alegria. A maternidade, amados, ela é tão benéfica para a raça humana, para nós, que é algo que liga os homens às mulheres. Por quê, amados? Porque somente na gestação, somente na concepção, é onde nós vemos esse laço e essa interdependência entre homem e mulher. Porque é impossível, mas agora eu vou dar um crédito para os homens, é impossível você ser mãe sem um homem. Tá? É impossível você conceber sem que você tenha o companheiro, o homem. E muitas mulheres hoje em dia, elas vão nessas clínicas aí de fertilização in vitro e elas buscam lá sozinhas, né, um sêmen e tem a luz e cria o filho sozinho. E fala, não, eu fui mãe sozinha. Isso é uma mentirosa hipócrita. Você foi lá pegar o sêmen de alguém. Tá? Então, amados, a maternidade ela sempre vai trazer
o vínculo, as digitais de Deus na instituição do casamento, nessa interdependência de um e outro. E é um grande erro pensar que a maternidade ela é individualista. E isso ocorre devido à mulher sofrer mais que o homem. Por que as mulheres têm uma tendência de cair num certo individualismo depois que têm filhos? Porque ela começa a passar, olhar para o filho, como um resultado de uma grande labuta dela. Já viu mães falando? Eu carreguei 9 meses. Não foi você. Isso é um senso de mérito próprio. Mas, amados, isso não foi mérito seu. Nenhum. Mérito nenhum. Primeiro, a fertilidade, a bênção de ser mãe vem de Deus. Correto? Você não fez nada. E outra, isso foi resultado primeiramente do casamento, da união conjugal. Então por que as mães, as mulheres querem chegar? O filho é meu. Eu carreguei. Por quê? Porque ela olha para o trabalho que ela teve. A labuta que ela teve. Isso gera um individualismo, mas a maternidade nunca foi individualista. Ela é incoerente, olhada pelo prisma do individualismo. E é justamente o que vemos hoje. Justamente isso que as mulheres, muitos separam depois que têm filhos, irmãos. Muitos casais separam justamente depois de ter filhos. Negligenciam o homem para cuidar do filho. Por quê? Por causa desse senso de propriedade e de prioridade quanto ao filho. Não, a sua prioridade é para com seu marido. O filho é consequência do seu casamento e da instituição de Deus. É isso que nós precisamos entender. A primícia é homem e mulher. Sacerdote e auxiliadora. Isso é a primícia. Filhos vêm como bênçãos disso, oriundas do casamento. E não podemos inverter as coisas. Eu sempre falo para as mulheres. Fica postando foto do filho, meu príncipe. Não, seu príncipe é esse sapo aí que você acha que está do seu lado. Ele é seu príncipe. Ele é quem Deus te deu e o seu cuidado é para com ele. Tá? É isso que nós devemos entender. E maridos, devemos amar as esposas e cuidar delas. E os filhos, eles vão o quê? Ser beneficiados dentre essa relação interdependente entre homem e mulher. Tá? Então não existe espaço na instituição de Deus casamento para individualismo. Tá? Veja, por exemplo, o que Paulo diz em 1 Coríntios 11, verso 11 e 12. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem. Nem o homem independente da mulher. Ou seja, se um não é independente do outro, eles são o quê? Interdependentes. Tá? E ele continua. Pois assim como a mulher proveio do homem, veio da costela, correto? E também o homem nasce da mulher. Olha como as coisas vêm tudo da mesma, interdependência. Mas tudo provém de Deus. Então, mulheres, pare de falar com um senso de individualismo, que você que sofreu, que você que teve, que o marido não fez nada. Não, o marido fez sim. O marido tem o papel dele e vocês têm que ter uma união dentro disso para abençoar seus filhos. E amados, a segunda parte, eu vou dar um destaque, uma ênfase nisso, porque é o que reflete na igreja hoje. A segunda parte da sentença de Deus é: e o teu desejo será para o teu marido. Então, mulheres, primeira parte da sentença, da consequência do pecado, é justamente vocês sofrerem, labutarem bastante na concepção. Mas a graça de Deus permanece sobre a vida de vocês. Agora, a segunda parte é: o teu desejo será para o teu marido. O que é isso aqui? Submissão? O que ele está falando aqui? Existem duas palavras que devem ser analisadas à luz do original. Primeiro, desejo. Que desejo é esse? Ele está falando de um anseio.
Ele está falando de vontades, desejos. Tá? Para, acompanhado, né? Será para. Isso aqui não é uma preposição. Tá? No hebraico é uma conjunção e significa em direção de esse para. A palavra é el, tá? Para, em direção, contra. Tem um carro vindo nessa direção. Aí vem outro nessa. O que vai acontecer com os dois? Agora, se os dois estão aqui, na mesma direção, vai ter batida? Vai ter conflito? Não. O que o texto está dizendo é que a partir de agora, depois da queda, o homem estará vindo nessa direção e a mulher terá uma tendência, ela terá um desejo de ir nessa. Isso já explica tudo para nós homens. O teu desejo será, a melhor tradução ficaria, contra o teu marido. É isso que está escrito aqui. O hebraico, amados, ele tem suas peculiaridades, justamente porque na tradução para o português muita coisa se perde. E isso aqui, o teu desejo será para o teu marido, como deve estar traduzido na sua Bíblia. Né? Acredito que não tem nenhuma aí contra, né? Não tem nenhuma contra. A sua tá? Ah, no estudo, né? Eu tenho uma nota ali. Mas na tradução mesmo, direta, sem o estudo, não tem. Tá? Então está errada essa tradução. É contra o teu marido. Isso é uma tendência pecaminosa. Isso não é graça não, tá? Isso é pecado. Amados, a estrutura da frase desejo e domínio corresponde aos impulsos da mulher que serão na direção contra seu próprio marido. Ou seja, o pecado afetou aqui agora as relações conjugais. Soma isso com as dores da concepção e esse individualismo que a mulher é levada a pensar. Eu carreguei 9 meses, eu sofri naquela mesa de parto, o meu desejo é contra ele. Somos os dois, qual que vai ser o resultado final? Aí você já conheceu a mulher, a área que você necessita de santificação. A maior gama de pecados na sua vida está centralizado nesses eixos aqui. Nesses eixos aqui. É nesses pontos que você, mulher, porque o texto está falando para a mulher, tá? Mas afeta o homem em alguma parte. Ou em tudo, né? Mas o eixo é esse. Que você precisa parar e ver. Olha aqui o resultado do pecado. Olha quem eu sou. Porque isso afeta a mim também. Amados, esse texto ele pode ser esclarecido no capítulo 4, verso 7, quando Deus fala a Caim o seguinte: se tu fazes bem, não serás aceito? E se não fazes bem, o pecado jaz à porta. E para ti, olha só agora aqui, ó, atenção. E para ti será o desejo dele. Olha o para de novo aí. A tradução aqui é contra. Tá? E tu governarás sobre ele. Deus, ele fez o ser humano como? Ele imprimiu em nós a sua lei? Então nós temos consciência. Correto? Do que é certo, do que é errado. Isso até mesmo os ímpios. Correto? Eles não têm o conhecimento salvífico. Mas conscientemente, naturalmente, eles têm a lei dentro deles. Então eles sabem que matar é errado. O pecado jaz à porta. Deus está dizendo o que aqui a Caim? Você tem certa consciência do que é certo e errado. E o pecado jaz à porta. E qual que é o desejo do pecado? Contra ti. Não é assim que a gente? Contra. Cabe a ti. Aí vem a responsabilidade de cada um. Governar. É aí que muito se perde, né? Porque somente com o Espírito Santo é que realmente conseguimos a vitória sobre isso. Mas mesmo salvos,
continuamos a ceder às tentações, continuamos a pecar. O pecado jaz à porta. Ele sempre será algo presente. A construção no hebraico aqui, do verso 7 do capítulo 4, é a mesma do que para a mulher aqui. O teu desejo será para o teu marido. Então, amados, e ele diz, e ele te dominará. Tá? Ou seja, o teu marido, diz lá no verso 16, e ele governará sobre ti. Quem é o sujeito? Quem é o ele aqui? O marido, o homem. Mais uma vez, graça. Perceba, antes da queda, amados, isso era totalmente natural para a mulher. Afinal, o homem havia sido criado primeiro, recebido as ordens diretas de Deus, correto? E a mulher veio para quê? Vamos ver lá no verso 18. Capítulo 2, verso 18. E o Senhor Deus disse, então até então a mulher não existia. Não é bom que o homem esteja sozinho. Eu farei uma ajudadora adequada para ele. A auxiliadora. Ou seja, o socorro do homem. O homem só encontrou plenitude quando ele recebeu essa auxiliadora. Mas quem já estava governando, quem já estava trabalhando, quem já estava cuidando das coisas de Deus com as ordens de Deus? A mulher estava presente? Somente o homem. Só que faltava algo. Então a mulher veio para acrescentar. Então isso quer dizer que a vontade dela era aqui, ó. O homem e ela ajudando. O homem e ela auxiliando, dando suporte. Esse é o propósito da mulher. É para isso que as mulheres foram criadas. Agora, olha o que aconteceu. O homem está aqui e a mulher está lá do outro lado. O homem quer a mulher quer B. O pecado, amados, atingiu essa área. As consequências disso, as consequências do conhecimento do bem e do mal, é que a mulher teria anseios contra seu marido. Mas ao mesmo tempo nós vemos a graça abundando sobre o pecado. E Deus fornece uma bênção de ter um sacerdote que cuide dela e a ame, mesmo com essas dificuldades. Assim como a maternidade continua com sofrimentos e dores, o casamento também continua, mesmo com vontades diferentes. É graça, puramente graça. A mulher com esse desejo, esse instinto contrário, ela recebe um homem para poder equilibrar as coisas. O que isso nos ensina? Primeiro, dominar aqui, eu colocaria outra palavra, né? Porque dominar ela traz um aspecto de imposição, né? Mas a palavra ela pode ser também traduzida por governar. Tá? Governar. Aí muda. Reinar. Então o marido ele tem a função de governar a mulher, esses instintos, controlar. O marido é o ponto de equilíbrio. O verbo aqui é o verbo kal, ou seja, está na voz ativa, e ele é imperfeito. Ou seja, o ato de dominar é um ato do homem. É uma execução do homem. E geralmente o tempo imperfeito designa uma ação contínua. Em vez de retratar uma ação como um único evento, o tempo imperfeito do verbo aqui dominar ou governar retrata-o como um processo contínuo. Viu como não é só para a mulher, verso 16? É para o homem também. Logo, o que isso nos traz? Vamos lá, vamos somar as tragédias de hoje em dia. Eu tenho uma mulher dentro de todas essas características, com esse instinto contrário ao homem, aí o homem é um homem frouxo, um homem banana. O que acontece? Precisa pensar muito para saber o que acontece? O homem não exerce aquilo que é como bênção para a mulher, tá? Isso é graça de Deus, porque se a mulher ficar somente nesses instintos contrários ao homem, qual que vai ser o caminho dela?
já vou mostrar, que reflete até mesmo na igreja, tá? Já vou mostrar para os irmãos. Se ela permanecer nisso, isso é o caminho da derrota, é o caminho da destruição. Deus fornece o quê? O homem governará sobre ti. Isso é graça. Isso é graça, irmão. O homem, ele vem justamente para trazer esse equilíbrio. Por que o homem, você percebe que o homem ele é mais razão do que a mulher? Pelo menos deveria ser, né, nos homens. Justamente por causa disso, a mulher é mais emotiva. Ela age mais pelos sentimentos. O homem não, opa, segura. Não é bem por aí. Vamos pensar, vamos analisar. O homem tem esse papel. O homem é aquele que deve manter as mãos nas rédeas da mulher. O homem é aquele que deve manter sobre as decisões do seu lar. É ele que bate o martelo. Agora, se a mulher fizer isso, o próprio instinto dela vai levar vocês para o fundo do poço. O homem é a antítese do pecado da mulher, dentro do casamento. As feministas agora devem estar me odiando, né? Mas é o texto, irmãos. É o que o texto está dizendo. Amados, isso levou as mulheres a terem desejos que suplantam os desejos dos homens. A sentença da mulher, amados, alcançou a igreja. Veja 1 Timóteo, capítulo 2, verso 11 a 15. Agora vamos desde o verso 11, Rodrigo. A mulher deve aprender em silêncio. Paulo está retratando o que aqui? Vimos ontem esse texto. A conduta dos homens, se você pegar antes, ele falou dos homens. Que devem orar constantemente. Sem intriga, sem raiva. Com mãos santas, tá? Elevando mãos santas. A mulher deve aprender em silêncio em toda a sujeição. Segue. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Se Paulo recomenda isso, é por quê? Porque existe essa tendência? Existe. E aonde que ela originou-se? Lá na queda. Nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Para a sociedade hoje isso aqui é um absurdo. É machismo puro. Mas não. Consequência da queda, tá? Pode passar? Porque o primeiro foi formado Adão e depois Eva. Entretanto, e Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, se tornou transgressora. Tá? Entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos e permanecer na fé, no amor, na santidade e com bom senso. Vocês percebem que o caminho que a mulher tem proposto para ela dentro do cristianismo está para as bênçãos concedidas lá no Éden. Permanecer sujeita a seu marido e continuar se dedicando a ser uma auxiliadora e criadora e criar seus filhos. É para isso. Distorcer isso é distorcer o propósito criacional. Mesmo com o pecado, Deus continua a fornecer barreiras e limites para que vocês não sejam totalmente entregues. Homens, executem bem o papel de vocês. Ouvindo algumas pregações sobre isso também, um pastor muito conceituado no meio reformado, ele disse que homens frouxos, eles estão totalmente destituídos de graça. O homem não foi feito para ser afeminado. Tanto que o homem ele gera um hormônio que a mulher não tem, que é testosterona. Sabiam disso? A testosterona, ela desenvolve no homem características específicas do homem. O homem foi feito para ser homem. O homem foi feito para ser o corajoso da casa. O homem foi feito aquele para
atravancar, para abrir o caminho. É o homem que faz isso. Não a mulher. É isso que nós, cristãos, precisamos entender à luz do texto. Porque o texto é muito claro. O teu desejo será para o teu marido, e ele governará sobre ti. E ele governará sobre ti. Aqui tem uma questão ativa do homem. Não tem espaço para você ser um covarde. Não tem espaço para você, homem, ser medroso. Não tem espaço para você, homem, ser frouxo. O homem tem que ter vontade, coragem, ser destemido e tomar as decisões do seu lar. Não a mulher. Não é a mulher. Goste você ou não. É o homem que governa. Tanto que o primeiro governo de todas as coisas foi entregue a quem? Ao homem ou à mulher? Por que a mulher não deve ensinar? Por causa disso. O embasamento bíblico de Paulo em proibir pastoras na igreja é qual? Qual que é o embasamento dele? Gênesis. É cultural então? É questão cultural isso? Não é cultural, irmãos. Está em Gênesis. A mulher foi enganada, não o homem. Aí imagina as igrejas que estão sendo dirigidas por mulheres. Deus está ali? Deus está ali, irmãos? Não está. Por quê? Porque não está na palavra. E ele é a palavra. Ponto final. Ah, mas elas pregam as doutrinas corretas. Satanás também. Conhece todas. Todas as doutrinas de Deus. Aí você pensa, né, caminhando para o final, submissão então da mulher é consequência do pecado? Não. Porque ela já foi feita como auxiliadora, ela já foi feita com a submissão. Então, a dificuldade que você tem na submissão é justamente pelo desejo contrário que você tem do homem. Submissão sempre foi algo colocado na mulher, irmão. Ela foi criada para isso. Tá? Aqui, amado, no texto, existe então a existência de um conflito. E também não se refere a desejos sexuais, devido a eles estar atrelado a gerar filhos. Muitos interpretam esse texto também aqui, erradamente, falando que esse desejo para o homem, para teu marido, é desejos sexuais. Por quê? Porque no contexto do próprio verso está falando sobre filhos. Não é isso. O hebraico ele elucida isso também para nós. Tá? Então, a aplicação do texto. As mulheres terão uma inclinação para a desobediência, tá? Contra o governo do seu marido e contra a sua autoridade. Tá? Ontem mesmo na minha casa, tá? Minha esposa não gosta que eu fique dando exemplo da gente. A esposa vai ficar brava comigo, né? Ela falou, não, vamos comprar parcelado, não tem juros. Eu falei, mas não vai ser uma dívida de qualquer jeito? A gente tem um dinheiro para pagar à vista? Então vamos pagar à vista. Não, mas por quê? Vamos pagar à vista. Não, mas vamos pagar à vista. É à vista! Você está entendendo? É à vista? Você entendeu? Eu estou falando em outra língua? É à vista? Ah, entendi. Então tá bom, é isso que vai acontecer. Tem hora, irmão, que você tem que se impor. Você tem que se impor. Agora você deixa, você vai levando. Ah, deixa ela falar. Deixa ela falar. E descarta que ela tem esse instinto. E você vai ver para onde vocês vão cair. Tá? Cuidado. E mulheres, sejam honestas consigo mesmas. Tá? O texto hoje bate bem nas mulheres. Mas, irmãos, é o que acontece. É a realidade. Mas bate nos homens também. Tá? Então, a aplicação, amados, o marido nunca perderá a sua autoridade. Por que ele nunca perderá? Porque é algo que Deus instituiu. Deus quis assim. E as mulheres sempre serão tentadas a se opor a essa sujeição. O marido irá governar a mulher e não escravizá-la. Não é escravizá-la. A grande graça de Deus se demonstra mais uma vez, pois ele fornece um antídoto para refrear esses instintos. E olha como que é esse governo dos maridos. Homens, para vocês agora. Para mim, Colossenses 3,19. Maridos, olha lá, os governantes.
Ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Tá? Muitos homens precisam saber o que é isso. Eu preciso cada vez mais aprender o que é isso. Não tratar as nossas mulheres com amargura. Tá? Existe uma linha muito tênue entre você governar com sabedoria e entre você ser um ditador escravizador. Tá? E nós homens temos que tomar cuidado com isso. 1 Pedro 3,7. Esse texto é pesado para os homens, hein? Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios. Aí pensa que sabedoria é só para a mulher, né? No convívio com suas mulheres. E tratem-nas com honra. Como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida. De forma que não sejam interrompidas. Olha por que eu falei que é pesado. De forma que não sejam interrompidas as suas orações. Homem que desonra a mulher, homem que maltrata a mulher, Deus nem ouve as suas orações. É como um ímpio. É como um ímpio. Isso nos mostra como nós homens devemos governar. Com sabedoria, à luz da palavra, com discernimento, com calma, paciência, com amor. Mas a autoridade é nossa. Conclusão. Aqui temos a origem de todos os conflitos conjugais. E por um lado temos os homens desviando-se da culpa, sendo omissos e ainda por cima culpando suas mulheres. Nós vimos isso em Adão? Culpando as mulheres, fugindo da responsabilidade. Consequência do pecado. Um desejo de acusar e destruir o que veio para auxílio. Então como que nós devemos conduzir nossas esposas? Ensinando-as, incentivando-as a serem auxiliadoras. Nós, homens, precisamos resgatar os princípios de Gênesis, da criação. O propósito para elas, mulheres, trazendo luz das Escrituras. Ensinando-as. Amados, e por outro temos as mulheres, opondo e desejando a independência para seus desejos desenfreados. Agora você entendeu de onde que surgiu o feminismo. Agora você entendeu de onde que surge o aborto. Agora você entendeu. Por que tem esses movimentos aí pecaminosos e satânicos. O mais difícil é ver crentes no meio desses movimentos. Feministas. São pessoas, amados, podemos concluir então que estão entregues aos seus próprios desejos. Amados, a ordem divina somente é possível pelo auxílio de Cristo. Tanto o homem ser um bom governante da sua casa, como a mulher encontrar sujeição ao seu marido. Qual é a única coisa que vai trazer isso? Qual a única forma disso acontecer? Para termos casamentos bíblicos, saudáveis, através da nova vida em Cristo Jesus. Maridos que amem e governem seu lar e mulheres sujeitas a seus maridos e que criem bem os seus filhos. Isso só é possível pelos sacrifícios, pelo perdão, pela remissão dos nossos pecados. Em Cristo Jesus. Então, quando eu penso como homem governar a minha esposa, aí eu tenho que ir lá em Efésios 5. E quando eu penso em ser uma mulher, com os parâmetros bíblicos, eu olho para Cristo e sou voltada para isso. Aonde diz, do mesmo modo vocês, maridos... Tá tudo bem, hein, meu filho? Hã? Ah, tá bom. Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, da qual ele é o Salvador. Olha a comparação que eu e você, homem, somos colocados perante as Escrituras.
como Cristo para a sua igreja. Pois o marido, assim como a igreja, está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Tá? Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Somente assim, tendo o parâmetro de Cristo, é que nós vamos ser bons maridos e boas esposas. Tá? O parâmetro sempre será a semente prometida. Aquela que estabeleceria a vitória e que venceu e hoje vive. E vive para os seus eleitos. Que Deus abençoe os irmãos. Amém? Essa é mais uma etapa aí das consequências e juízo de Deus. Vamos orar?